Oi, gente, como é que vocês estão? Tô muito tempo, né, fora aqui do YouTube, por vários motivos, né? A rotina tava pesando demais, eu não conseguia conciliar o básico, né? Quanto mais conciliar com a rede digital, né? Só que eu falei assim, pensei muito sobre continuar ou não aqui, resolvi continuar, porque a verdade, eu amo estar aqui postando vídeo, amo abrir um pouquinho sobre minha rotina, e só que eu decidi também não ficar só restrito à medicina, né? Eu quero falar sobre vários temas além da medicina, quero falar sobre ciência em geral, sobre moda, sobre séries, sobre tudo. E sobre medicina também, né? Não só se resume a medicina, eu tenho outras paixões, eu faço outras coisas que eu amo, inclusive a corrida. Quero falar muito sobre corrida, sobre esporte aqui, sobre disciplina, conseguir fazer todas as minhas atividades e minhas obrigações durante o dia, e isso inclui o esporte, tá? O esporte pra mim é uma obrigação. Eu pretendo mostrar isso um pouquinho pra vocês, tá? Durante aqui a minha presença aqui no YouTube. Bom, mas o tema hoje ainda vai ser sobre medicina, que é um tema muito importante, super relevante, tá? Que, como vocês viram aqui no título do vídeo, né? Que foi o meu método de estudo para conseguir basicamente todas as aprovações em estágios aqui no Rio de Janeiro. Não sou um gênio, muito longe de ser, nunca fui, tá? Sou muito esforçada e disciplinada, isso sim. Mas gênio, não, tá? E eu tive muitas aprovações, tá? Tanto em concursos particulares, diferentes concursos particulares, um deles um dos mais concorridos aqui no Rio de Janeiro, entre os estudantes de medicina. Isso também no meu terceiro ano de medicina, no terceiro ano também já consegui aprovação em concurso de estágio, tá? Eu concorrendo com colegas já no 12º período da faculdade, 11º, e eu consegui fazer uma prova e ter muitas vezes rendimento melhor do que uma pessoa que está mais avançada do que eu. Sou mais inteligente? Não. Eu soube fazer prova. Falei várias vezes sobre o meu percurso, sobre a minha história de vida aqui no YouTube, e um deles é que eu fiz engenharia. Gente, eu sempre fui a pessoa mais burra em matemática possível, né? Eu sempre tive dificuldade com cálculo, com matemática, e eu decidi fazer o quê? Engenharia, né? Não faz nenhum sentido, mas eu decidi fazer engenharia. Cheguei lá na engenharia, gente, sabe aqueles nerds, né? Eu fiz engenharia elétrica, né? Então, sabe aqueles meus colegas de turma? Eu me sentia mal, porque eu falei, gente, eu tinha muita dificuldade com tudo na engenharia. Eu peguei essa dificuldade e comecei a criar meu método de estudo para eu conseguir tentar fixar alguma coisa, porque não era possível. Tinha uma discrepância muito grande com meus colegas de turma. Criei meu método de estudo e das melhores alunas da turma. Tirei 10 em cálculo, que é uma das matérias mais difíceis da faculdade. Em vários cálculos eu tirei 10. Tirei 10 em resistência dos materiais, em circuitos alternados. Inclusive, eu saí de uma prova, vários colegas falando, Ana Clara, deu tal questão, deu isso. Não deu isso não. Aí outra amiga falou, deu esse tal valor? Eu, não. Você fez aquele gráfico e tal. Não batia com nenhum colega as minhas respostas da prova. Eu falei, tirei 0. 2 semanas, acho que uma semana depois, o professor manda e-mail com as notas. 10. Foi a única 10 da minha turma. Eu falei, gente, não é possível. Como é que uma pessoa que tinha dificuldade para entender o básico da matemática conseguiu passar para engenharia e ainda está sendo uma das melhores alunas de engenharia? Disciplina. Humilde falar, não sei aquilo e focar. Tá? Um pouquinho do que eu fiz para passar, sem, logicamente, né, passar muito bem nos concursos. Faço atualmente 2 estágios. Eu mantive esse que eu passei no terceiro ano, no final do terceiro ano, que é no hospital aqui, também em particular do Rio de Janeiro, e também em outro hospital, 2 estágios. Então, basicamente, estou mantendo o internato, fazendo o plantão geral da UERJ, que é aquele plantão que eu já falei em um dos vídeos aqui, que a UERJ paga, né, um valor pra gente fazer semanalmente esses plantões e atender
né, os casos de emergência dentro do hospital, né, que estão relacionados com pacientes internados, ou aos pacientes que já têm prontuário e têm atendimento ambulatorial, né? Então, esses pacientes, eles podem vir para o plantão geral e a gente vai atendê-los. Então, é um dos plantões que o meu plantão é terapia intensiva, tá? É o que eu sempre fiz e que eu gosto de fazer. Não tenho nenhuma vontade de fazer plantão em emergência, tá? Vamos parar de blá 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 e seguir pro método de estudo, tá? Primeira coisa, gente. Esse é o ano que você vai fazer o estágio. Estamos em março, hoje é dia 11 de março, 13 de março. Enfim, começo do ano. As provas geralmente acontecem em que período do ano? Novembro, dezembro, tá? Então, é essencial que esse estudo já comece agora. Lembro muito bem que no começo do ano, eu sabia que o meu objetivo maior do ano seria passar em algum estágio acadêmico, né? Eu ia fazer concursos ao final do ano. E em que área eu queria fazer aquele estágio, que era terapia intensiva. Então, me preparei com antecedência. Foi mais ou menos em março. Já tô olhando aqui porque tem meu tablet com tudo que eu escrevi pra falar pra vocês aqui, tá? Primeira coisa, gente, é se preparar com antecedência. Eu digo antecedência meses antes, tá bom? Como meu foco sempre foi a terapia intensiva, né, fazer o estágio de terapia intensiva ao final do ano, o que eu comecei a fazer? Busquei, não sabia, não tinha lançamento de edital nenhum, mas eu pesquisei os principais temas, os mais importantes temas dentro da terapia intensiva, tá? Então, estudei hemodinâmica, estudei sedação e analgesia e estudei ventilação mecânica, tá? E fora, né, sepse, pneumonia, esses temas que mais caem e que são mais relevantes dentro do ambiente da terapia intensiva. Então, peguei temas que, inclusive, demandariam mais tempo, que era a ventilação mecânica, tá? Entre todos, eu sabia que era a ventilação mecânica que mais me custaria para estudar, que mais demandaria tempo para estudo e entendimento. Porque, primeiro, era um tema totalmente inédito, né? Não é um tema que se dá na faculdade. Muitas vezes você vai ver falar de forma pontual ou uma aula só, sabe? Você não vai ter um curso de ventilação mecânica, tá? Procurei bibliografias que falassem sobre ventilação mecânica, aulas no YouTube, procurei aulas também, materiais, né, com meus veteranos que falassem mais sobre ventilação mecânica e caí dentro de ventilação mecânica, caí dentro. Pra você ter noção, eu peguei uma apostila muito boa e eu demorei, assim, aproximadamente 6 meses para conseguir terminar toda a ventilação, os principais temas dentro da ventilação mecânica. Você acha que se eu pegasse ventilação mecânica lá em novembro, eu conseguiria terminar? Não. Eu decoraria e não entenderia nada. Se a questão cobrasse uma vírgula diferente do que era o decoreba, eu não saberia fazer, tá? Então, peguei em março, selecionei os principais temas. Dentre os principais temas, quais vão me demandar tempo? Quais que vão ser trabalhosos? Seja porque é um tema inédito, seja porque é difícil mesmo. E você já, por mais que você tenha visto esse tema, a revisão vai demandar um tempo significativo comparado aos outros temas. Tá bom? Então, foi isso que eu fiz. Peguei a ventilação mecânica, que eu saberia que ia ser o tema, são as provas de estágio. Eu adoro, principalmente provas para aprovação em terapia intensiva, adoro um tema de ventilação mecânica, tá? Eles não costumam cobrar de forma muito profunda, tá? Cobram os temas básicos mesmo e foi o que eu foquei, tá? Só que é difícil, gente, mesmo o básico, se você for entender o básico bem, é difícil, demanda tempo. Também estudei hemodinâmica, estudei temas importantíssimos na terapia intensiva, que é fluido responsividade e fluido tolerância. Então, fui estudando esses principais temas, tá? Com antecedência. Eletrocardiografia, inclusive vou fazer um outro vídeo disso, que eu já até separei aqui, tá? Eletrocardiograma, né? Eu já tinha feito vários cursos antes, desde o começo da faculdade. Isso é uma dica que eu quero fazer, que eu quero dar pra vocês em outro vídeo. Eu quero fazer um vídeo só de dicas pra quem tá começando a medicina. E um deles, que eu quero falar já vou antecipando, é tentar fazer cursos, né, pontuais desde o começo da faculdade,
tá? Eletrocardiografia esquece, você não vai aprender com profundidade, estágio acadêmico vão te cobrar, ou muitas vezes de residência, tá? Você vai ter que pagar um curso por fora ou conseguir um curso pirata por fora, né? Algum material com seus veteranos. Então, se esforce para entender esses temas que eu considero basais desde o começo da faculdade. Você não vai ter tempo de fazer isso lá na frente, tá? E vão te cobrar, seja no round da enfermaria, seja para essas 10 provas de estágio acadêmico, eles adoram. Não é, gente, não é entender o eletrocardiograma de maneira avançada, é o básico, tá? O básico que você deveria saber como acadêmico de medicina, tá? As próprias provas de estágio não cobram de maneira pesada, cobram o eletrocardiograma clássico, mas para entender o clássico também demanda tempo, tá? Então eu como Ana Clara, queria que tivessem me falado para fazer esses cursos desde o começo da faculdade. A eletrocardiografia dá para super fazer no início da faculdade, tá? Eu até recomendo, tá? Porque você tá com mais gás e é uma matéria que demanda muita atenção, muito tempo, muita calma, tá? Muita dedicação, que muitas vezes com o passar da faculdade você não vai ter esse tempo para você se dedicar, tá? Porque é muito corrida a rotina. Se você acha que o ciclo básico tá corrido, acredita, gente, vai piorar, tá? Enfim. Porque você vai ver que tem outros temas super importantes que demandam tempo que você vai preferir fazer quando você tiver um conhecimento mais denso dentro da área da medicina, tá? Ventilação mecânica, eu acho que seria melhor você fazer mais no final, próximo mesmo dessas épocas de estágio, tá? Focar esses outros temas no começo da faculdade, que dá super tranquilo, tá? Separei os temas, comecei a estudar já ventilação mecânica, comecei a estudar os outros temas. Faça aquela revisão ativa semanal, tá? Reserve 1 horinha do seu dia para você falar mesmo, né? Tudo que você sabe sobre aquele conteúdo, né? Dê uma aula de ventilação mecânica em voz alta para você mesmo. Dê uma aula em voz alta sobre pneumonia, faz isso semanalmente, tá? Essa semana, segunda, quarta e sexta, eu vou revisar tais temas. Vou fazer eu chamo de revisão ativa, que é essa passagem oral de determinado conteúdo. Você dá uma aula para você mesmo sobre determinado conteúdo, tá? Então, tente fazer isso semanal, tá? Até tornar esse assunto medular. Até em agosto, ó, tu já sabe da ponta diagnóstico, tratamento para pneumonia, quais esquemas de bioterapias indicados para tal agente, enfim. Parâmetros de ventilação mecânica, ventilação protetora, até tornar isso medular para você. Tá? Gosto, você não quer nem que eu chamo medular, é uma coisa que você já absorveu, já 100% daquele conteúdo. Essas revisões semanais, elas acontecem até o lançamento do edital. Lançou o edital, você já estudou os principais temas, tá? O edital geralmente é lançado em setembro, mais pro final do ano. Então, você não pode esperar o edital ser lançado para você começar a estudar temas que muitas vezes você nem nunca viu na faculdade, são temas complexos. Não dá para você esperar o edital, tá me entendendo? Então, quando lançar o edital, você já estudou os temas que vão demandar mais do seu tempo, do seu cérebro, enfim, de tudo, tá? Então, o que eu quero que você faça quando lance o edital? Lançou o edital? Separe os temas que você ainda não estudou. Não são os mais importantes. Vai estudar, sei lá, procedimentos invasivos, estudar os tipos de dreno. Esses assuntos, eles não são os mais importantes, mas eles são cobrados. Aula de profilaxia para TEP, profilaxia para lesão de mucosa gástrica, profilaxia para pneumonia associada à ventilação mecânica, são aulas que são importantes, mas não são as mais importantes e que com certeza não é que terão mais questões na sua prova de estágio. Tá bom? Quando lançar o edital, você só pontua esses outros temas que são mais importantes, mas a base, ela já está construída, ela já está revisada e inclusive já está treinada. A partir desse lançamento do edital, você pode, se você não tiver feito antes, se você fez antes, ótimo, beleza, perfeito. Tá? Mas se você não começou a fazer a questão, é interessante você buscar agora, a partir desse período de lançamento, a partir do período que lançou o edital, a buscar materiais que tenham questões antigas dos concursos que você vai prestar, tá? Então procura com o seu veterano, procura na internet, procura nas contas de Instagram de estudantes de medicina que muitas vezes fornecem esse material gratuitamente, outros são pagos, mas
Tem estudante que, blogueira, né, de medicina aqui, acaba fornecendo material muitas vezes gratuito, de forma gratuita, e vai treinando questão, tá? Começar a treinar questão nesse período, tá? A questão que vai... Porque não adianta você saber a matéria, você tem que saber o modo como eles gostam de cobrar determinado conteúdo. Isso, gente, só as questões vão te oferecer, tá? Então tem que fazer questão. Qualquer prova que você fizer na vida, se você não treinar por questão, você pode saber o Surviving Sepsis inteiro. Se não treinar questão, babou, tá? Então comece a treinar questão agora, tá bom? Então saiu o edital, estudei os temas adicionais, tô com os temas basais já medular na minha cabeça, tô fazendo exercício, mantém revisão ativa semanal associada aos exercícios. Revisão ativa semanal associada aos exercícios, tá? Últimas semanas, agora faltam 2 semanas para Redditor, 2 semanas para tal prova de hospital. Foque em questão, tá? Foque em questão, tá? Muitas vezes eles repetem questão. Então, foque em questão. Isso, gente. Resumindo, começou o ano, busque os principais temas de terapia intensiva. Eu vou pontuar para vocês: hemodinâmica, sedação analgesia, ventilação mecânica, pneumonia, sepse, eletrocardiografia, tá? Antibiótico terapia no geral é importante ter um conceito, fluidoterapia, fluidoresponsividade, fluidotolerância, esses são os principais temas, tá? Pegue esses temas, estude, foque principalmente aqueles que não são novidades para vocês e que você sabe que vai demandar tempo. No meu caso, foi ventilação mecânica. Comecei a estudar em março, terminei em meio do ano, tá? Foram meses estudando ventilação mecânica, tá? E só assim que eu me senti confiante, para conseguir fazer questões de ventilação mecânica. Se eu tivesse pegado no finalzinho, nunca que eu conseguiria fazer. Decoraria, mas se mudasse uma vírgula, não conseguiria fazer nenhuma questão, tá? Estude, né? Faça aquela revisão ativa semanal, fale em voz alta, dê aula para você mesmo. Quer fazer as questões, pode começar a fazer questão, tá? Mantenha esse ritmo, essa disciplina de fazer essas questões e revisões ativas, pelo menos 2 a 3 vezes por semana já tá ótimo. Mantém isso até agosto, setembro, que é quando será lançado os editais com os temas, tá? E as bibliografias. Muitas vezes a bibliografia que eles lançam da sepsis é o Surviving Sepsis 2021. Eu, particularmente, gostei muito de estudar esses principais temas de terapia intensiva pelo livro de medicina da USP, que não tá aqui, que a minha irmã pegou agora para estudar, mas ele é ótimo, tá? Muito bom. E também tem um canal no YouTube, aqui mesmo no YouTube, sobre medicina intensiva. O nome do canal é Medicina Intensiva USP. Tem vários temas, teoria renal, tem analgesia e sedação, tem várias aulas e temas interessantes dentro da área de terapia intensiva, tá? Uma outra fonte de estudo para vocês, tá? Mas, no geral, Harrison, Medicina Intensiva da USP, artigos, né? O Surviving Sepsis de 2021 é a grande bibliografia para estudo de sepse, tá? Então, saiu o edital com a bibliografia e os principais temas. Estude esses temas adicionais, já que os temas principais e os basais de terapia intensiva, que todo mundo quer saber, caso fizesse um plantão de terapia intensiva, já estão medulares, tá? Então, estude esses temas adicionais que vão demandar menos tempo. Você pode estudar, né, 2 a 1 mês antes da prova, tá? Mantenha aquela revisão ativa e comece a fazer mais, se você não fez ainda, mais intensamente os exercícios, tá? Comece a fazer exercícios, ou se você já fazia, faça mais e mais exercícios, revise aqueles exercícios que você fez e que você teve dificuldade, tá? Mantenha isso até aproximadamente um mês antes da prova. Um mês antes da prova, gente, é questão. É treinar por questão, tá? Gente, isso foi a minha dica, foi o que eu fiz para conseguir a aprovação, tá? Você vê que tem que ter disciplina, não tem jeito. É conciliar, tirar 1 horinha do seu dia, mesmo durante, lá no começo do ano, você não sabe nem quando vai acontecer aquela prova, não sabe nem quando tem data,
para estudar um tema de terapia intensiva, revisar e fazer questão. É 1h30 do seu dia, tá? Vai fazer muita diferença lá na frente, tá? Pode ter certeza, quando tiver puxado na faculdade, você tiver 1000 provas de estágio para fazer, você vai agradecer pelas minhas dicas. Porque vai ficar muito mais sobrecarregado para você, tá? Eu não consigo estudar com pressão. Então, eu tenho que estudar com antecedência. Porque senão, minha filha, eu não consigo fixar nada, tá? E são temas que eu tenho certeza que eu não conseguiria fixar um mês antes, tá? Ventilação mecânica tem que estudar com antecedência. Não tem jeito, tá bom? Eu espero que tenha ajudado. Vai vir mais vídeos sobre dicas de estudo. Eu pretendo já fazer o vídeo que eu falei pra vocês sobre o que eu gostaria de ter ouvido no começo da faculdade de medicina. Eu vou tentar um pouquinho da minha experiência pra vocês e dar dicas de como tentar fazer da maneira mais proveitosa, né, o curso de medicina, tá bom? Um beijinho e até a próxima, galera. Não deixe de dar like no vídeo e se inscrever aqui no canal, tá bom? E me siga no Instagram, que eu alterei, tá? Minha conta. Conta agora voltada só pro YouTube, tá bom? O nome dela é Ana Siebra, diferente. Agora é Ana com 2 N's e o Siebra que mantém, tá bom? Beijo, galera, e até a próxima.